casa também, né? A gente tem que começar a chamar você e o professor Flávio junto, né? Olha aí, uma Porque boa quando falta ideia. um, faz falta. É bom ter Obrigada. sempre os dois aqui. E quando é a Alessandra, vocês já sabem, né? Quando a gente fala da Alessandra, nós estamos falando da área de tecnologia, da área de TI. De Né? TI. E nós entramos num período onde o empreendedorismo começou a mostrar um pouco da questão dos cursos, né? Das pessoas terem interesse, até porque é final de ano, época de vestibular, né? E hoje nós vamos falar de perspectivas profissionais na área de tecnologia, né? Alessandra, como que a gente já pode começar a conversar sobre a tecnologia da informação e essa perspectiva? Quais são os campos? Ela ainda é muito, como que eu vou falar para você? Ela ainda é muito desconhecida, principalmente para as gerações mais adultas, para os pais das crianças. Para as crianças nem tanto, mas os pais das crianças, quando falam em tecnologia, parece algo tão distante. Mesmo pessoa com boa formação, né? E eu tenho visto, como eu dou consultoria, muita gente em desespero, pensando assim, eu vou ter que voltar a estudar porque eu já não consigo mais operacionalizar o normal do dia a dia. Queria que você falasse um pouco dessa importância, dessa necessidade hoje da questão da tecnologia e dos espaços que a gente tem. O mundo mudou, é inegável isso, né? Estamos aí numa crescente e não vamos pensar que isso vai estacionar, pelo contrário, vem muita coisa pela frente. Então, para a gente começar a entender um pouco, né? Porque quando a gente fala assim, ó, tecnologia da informação e comunicação ou área da TI, realmente fica muito amplo, Sim. Né? As pessoas sempre vão achar assim que é internet ou que é o celular e na realidade não, né? Porque a tecnologia, como se bem a gente já até na primeira vim que eu vim até comentei, tudo que é nato, né, é natural e tudo que o homem cria é uma tecnologia. E é por isso que a gente diferencia como tecnologia da informação e comunicação. E aí sim entra toda a infraestrutura de comunicação, como aqui o rádio, celulares, a internet, né, e as aplicações tecnológicas também. Mas para a gente entender melhor, porque é uma grande área, eu costumo dizer assim, ó, ela se divide. Né? Por mais que ela se expande, ela cresce, né? Como se fosse uma esponja quando você fala, ela cresce. E a gente pode dividir ela em 3 grandes áreas para segmentar melhor. A área da infraestrutura, a área do desenvolvimento e a área de gestão. Né? Então, dentro dessas grandes áreas, como é que a gente pode ainda subdividir? Quando eu falo de infraestrutura, é mexer aí, ó, com o cabo, né? Mexer com toda a infraestrutura. O nosso Anderson ali, né? O nosso Anderson. O Washington do outro lado. Pois é, eles são os caras da infra aqui, vamos dizer assim, né? Então, mas aí a gente traz hoje, né, com as clouds, né, as nuvens, a gente tem a infraestrutura física, que é esses cabeamentos e tal, e a gente tem a infraestrutura lógica. Então, ó, até a área da infraestrutura, ela já ramificou de tão crescente que está a área da tecnologia. No desenvolvimento, aí a gente tem desenvolvimento de softwares, desenvolvimento de jogos, desenvolvimento de IAs, né? Inteligência artificial. Então, a gente tem também uma subdivisão quando a gente fala de desenvolvimento. E aí eu tenho a parte da gestão. E a parte da gestão eu acho incrível, porque sim, tem gestão na área de TI. E muitas vezes, quando a gente recebe pais, recebe alunos, eles acham que não tem. E é necessário, né, a gente ter essa parte de gestão. Então, eu tenho ali a gestão que vai tratar da segurança, que é tão importante nos dias de hoje. Eu tenho a questão da ciência de dados, porque quando eu monto um dashboard, isso é gestão, gente. Não adianta a gente falar que fazer tratamento de dados não é só técnica, tem que ter um ponto de gestão. Eu tenho a questão de projetos ou gerência de projeto. Eu tenho a questão da liderança na área de TI, que está tão escasso nos dias de hoje. Então, quando eu falo, né, e aí para cada essas áreas, a gente tem cursos diferentes. E é por isso que as pessoas, quando chegam lá no Univag, elas acham assim, poxa, eu quero fazer um curso de TI. Mas aí elas ficam assim, TI, e aí, é o quê?
né? Então, aí a gente começa a fazer análise de perfil, saber o que realmente aquele aluno, de fato, ele tem uma característica, é mais propenso, se ele gosta mais de infra, se ele gosta de desenvolvimento, ou se ele tem perfil para gestão. E aí a gente acaba indicando o curso certo para atender o perfil certo do aluno. Vamos falar de profissão. Ou a pessoa que é formada em TI, quando a gente olha para o mercado de trabalho, quais são as profissões no mercado de trabalho que ele pode exercer? E aí a gente tem muito, hein? Vamos listar alguns? Vamos listar algumas. Vamos dizer assim, ó, você que quer começar agora, Sim. né? Quer entrar agora na área de TI. Quais são as profissões do futuro? Olha, especialista em IA tá top, né? Eu falo assim, o que as pessoas mais hoje vão buscar é pessoas especializadas em desenvolvimento ou em manutenção de inteligências artificiais. Quando eu falo IA, é inteligências artificiais. Pessoas na área de governança, que aí entra nessa área de gestão de TI. Então, líderes, né, pessoas que entendam de governança, de metodologias ágeis de projeto. Analistas de privacidade e segurança é uma área muito em alta, né, que vai crescer bastante. Analistas de cibersegurança, desenvolvedores de softwares, né, e aí pode ser mobile, pode ser em aplicações web, jogos. Gerentes de projeto também, né? Vai ter uma demanda altíssima. Especialistas em Big Data, em dados, né, cientistas de dados. E na área do e-commerce também vai demandar muito profissional em 2025. Nós estamos falando com a Alessandra Paz sobre a inteligência artificial, mas estamos falando sobre tecnologia. Você que é o nosso ouvinte está aí, depende de sua empresa, seu negócio, alguma coisa, você quer saber o que poderia estudar para melhorar alguma coisa, mande aqui para a gente. Pode mandar pelo nosso WhatsApp 998035580. Pode mandar mensagem de voz ou mandar o texto aqui que a gente vai perguntando. A Alessandra vai respondendo tudo aqui. Alessandra, para começar, explique para os nossos ouvintes quais as áreas de atuação dos graduados em engenharia de software e análise e desenvolvimento de sistema. Legal. Então, ela entra nessa grande área de desenvolvimento, né? Então, e aí eu costumo falar assim, as pessoas que nos procuram sempre falam assim, olha, eu quero a área de desenvolvimento, mas eu não sei bem o que escolher. Se eu escolho engenharia de software ou se eu escolho, por exemplo, análise e desenvolvimento de sistemas. E aí eu vou trazer ainda mais uma dúvida recorrente, né? As pessoas ainda têm muita dúvida em relação a cursos de formação ou de graduação tecnológica. Porque há um entendimento que, por se chamar tecnológica, há um entendimento que é técnico. Não é um curso superior. Não é um curso superior. Então, sempre as pessoas falam, mas não é um curso técnico? Aí eu falo, não. A nomenclatura, né? É a nomenclatura. Para a gente entender melhor, né? Dentro dessas nomenclaturas de cursos de graduação, a gente tem a licenciatura, que é a habilitação para ser professor. Aí a gente tem o bacharelado, né, que é essa graduação generalista, ela abarca muito grande, é um guarda-chuva muito grande, e a gente tem a educação tecnológica, e é de nível superior, né? Eu costumo falar assim, eu sou da educação tecnológica. Usar a linguagem antiga, você faz isso, você fez uma faculdade. Você fez uma faculdade, né? É nível superior. Sim. Então, ambos, tanto análise e desenvolvimento de sistemas, que é uma graduação tecnológica, quanto engenharia de software, que também é uma graduação de bacharelado, ambos é de nível superior. O que diferencia dos dois? Tempo. Sim. Primeira coisa, né? Eu estou com pressa, eu preciso de uma rápida inserção no mercado. Análise e desenvolvimento de sistemas é uma graduação que leva 2 anos e meio. Sim. Engenharia de software, 4 anos. Alessandra, mas eu me formando em análise e eu me formando em engenharia de software, qual que é a diferença se os dois demandam a área de desenvolvimento? Eu costumo fazer uma analogia para ficar simples, para quem não entende, né, as minúcias de cada curso.
Vamos pensar, todo mundo constrói, todo mundo tem casa. Sim. Você precisa de uma reforma. Você pode contratar um servente, pode? Ele vai fazer o serviço? Se for pequenos serviços, ele vai conseguir fazer, não vai? Sim. É um cara que faz um curso técnico na área de desenvolvimento. Eu posso ter o pedreiro? Já seria mais complexo, né? Posso ter um pedreiro, né? Então, vamos dizer assim, também é um cara que fez vários cursos técnicos, ele já está sabendo mais. Eu posso contratar um mestre de obras? Já tem algo de gerente aí nessa história, né? Então é um cara, por exemplo, que poderia ser o formado em análise e desenvolvimento de sistemas. É o que sabe fazer e sabe mandar. Sabe fazer e sabe mandar, porque ele está preparado para isso. E aí eu tenho um engenheiro. Um engenheiro que vai ali fazer sua planta, vai gerenciar sua obra, ele vai metrificar, ele vai saber quanto, né, gasta, quanto não gasta. Esse é um engenheiro também, né, lá de software. A mesma lógica, a mesma categoria, enfim. Então, a gente tem os analistas, né, a gente tem os engenheiros e assim, se você ainda faz uma pós-graduação, ainda você vai almejando patamares mais altos dentro da área de TI. O Marcos, celular não me derruba não. O Marcos fez uma pergunta aqui, que é a seguinte, são só as graduações, mas alguém que vem de uma outra formação dentro do campo dele, ele pode especializar fazendo um curso de especialização? Pode, tem vários cursos de especializações que habilitam. Por exemplo, vamos supor que eu sou bacharel em Direito. Sim. Né? E eu atuo na área do Direito. Hoje a gente tem especializações, por exemplo, específicas de Direito Digital. E aí eu consigo tratar de demandas da minha área de atuação olhando a área de TI, por exemplo. E é uma área que está crescendo muito. Sim. Vou fazer uma pergunta agora numa área que eu sei que você conhece bem, porque é familiar para você. Diga. Alguém que formou ou tem um escritório de contabilidade, como que a contabilidade pode aproveitar essa parte de tecnologia? Na ciência de dados. Olha que legal. E em outras coisas também, né? Hoje, com algumas aplicações de inteligência artificial, o cara que ele dominar a inteligência artificial junto com a área de expertise dele, ele vai mais longe, é óbvio. Mas a parte de ciência de dados, você conseguir minerar dados, extrair dados e dar um direcionamento, né, mais assertivo, fazer prognóstico, prescrição, né? Olha, eu recomendo que você faça isso porque olha, a sua empresa está indo para esse caminho. Então, é uma área que é associada à contabilidade, o contador realmente tem um diferencial. E ainda tem dentro da contabilidade, tem a área de auditoria e governança também. Auditoria e governança também, muito, né? Vai usar muito também. E é uma área também advinda, né, correlata. A administração, então, nem se fala, né? A administração, eu acho que quem dominar a TI com a expertise de administração de empresa, a inteligência artificial tá aí para isso, né? Eu estava aqui enquanto vocês estavam iniciando o programa, eu estava numa mentoria de inteligência artificial que eu participo. E a pauta de hoje era planejamento estratégico com a ajuda da IA. Então, hoje, a gente tem várias ferramentas baseadas em inteligência artificial que ajuda o empresário, que ajuda o administrador a gerir mais tecnologicamente. E acelera processos, né? Nossa. Porque eu sou da era, comecei com a planilha. Planilha era pesada. Eu vi pessoas machucar com planilha, para você ter noção. Nossa. Machucar fisicamente. A caixa de planilha escapar e cair. Isso não estou contando piada, não. Isso foi um fato que aconteceu. Né? A pessoa se machucou com uma caixa de planilhas. Hoje está na ponta do dedo, tem toda essa questão. Existe uma confusão entre o que é a tecnologia, a inteligência artificial utilizada enquanto trabalho e isso utilizado enquanto praticamente lazer e comunicação do dia a dia? Existe uma diferença impactante entre essas coisas? Existe. Aliás, as ferramentas até são diferentes, né? A gente tem algumas aplicações de inteligência artificial que leva para o lazer, mas a gente tem muitas e muitas que nos dá subsídio para a gestão, para o trabalho, agiliza o trabalho, nos dá insight. Eu posso criar, por exemplo,
uma base de inteligência para ser meu sócio, para pensar como CEO e me ajudar a tomar decisão. Porque às vezes eu falo assim, o empresário é muito solitário. Ele às vezes não tem com quem conversar. Então tá ali, ele tem um agente, né? Um agente, exato, e ele consegue ali ter insights. Nessa campanha política, eu lido com campanha política, foi uma coisa totalmente nova, assim, algumas coisas impactantes, né? Uma das coisas que eu vi, assim, da minha frente desenvolvendo e acontecendo foi o seguinte: como eu tocava várias campanhas, e tinha uma pessoa que trabalhava ali comigo, né? Que ia mais para essa parte de tecnologia, tá? Até pela minha falta de domínio. E lá numa altura ele me disse o seguinte: vamos criar aqui na inteligência artificial, um personagem com a sua personalidade e com as coisas que você já fez. Porque daí a gente pode antecipar algumas coisas mesmo que você não esteja presente. Aí você assustou. Eu assustei. Porque não é que você vai se sentir desnecessário. Você passa a competir com você mesmo. Né? E aí, só que assim, logo a gente gosta rápido das coisas que é fáceis, né? Eu comecei nos momentos de cansaço, utilizar e depois fazer uma mentoria sobre aquilo. Se tornaria bem mais fácil. Né? Sim. Então não precisava ficar pensando nos mínimos detalhes. Trazia todos os detalhes necessários que precisava. Eu olhava e falava, não, mas isso aqui não funciona, vamos acrescentar isso, arrumar isso. Só que quando eu terminava, eu olhava, 80%, 70% do meu trabalho estava feito. E de uma forma bastante rápida. Então eu percebi ali o quanto ela é produtiva na hora que você... Tem coisas, por exemplo, você pega a personalidade de um candidato e tem que escrever os discursos deles, as falas para gravar, uma série de coisas. Depois que a gente pega o tom do cara, a personalidade do cara, as palavras que ele diz e fica ali, porque é muito ruim você escrever para outra pessoa, porque você não usa as palavras que ele usa, o tom que ele usa. E a inteligência artificial possibilitou nessa campanha que a gente já produzisse o texto utilizando a partir das palavras usadas. Né? Achei fantástico esse tipo de coisa e aprendi que, apesar dos meus 40 anos de campanha política, para a próxima campanha eu vou ter que estudar muito. Olha aí. Porque daqui 2 anos, se agora foi assim, daqui 2 anos já vai qual ser o impacto, diferente. Né? E até estou falando isso para puxar a questão do assunto. Nós estamos falando de uma área que a gente pode dizer assim, não é nova, mas na forma que ela está é novíssima. Né? É aquela questão... eu comparo muito com a questão do carro elétrico. Nós dirigimos carro há muito tempo, né? Mas o carro elétrico chegou agora. Eu tenho um amigo que contou uma história que esqueceu do bendito, entrou no carro elétrico dele e foi para uma cidade onde não tinha como carregar. E não teve problema. Ficou na estrada, teve problema sério, né? Que ele foi, não tinha como carregar, na volta não conseguiu chegar de volta aqui. Ou seja, ele já está inserido numa tecnologia, mas a tecnologia não está... em todos os campos, né? Nas profissões, das pessoas que estão desenvolvendo as atividades, seja ela autônoma, seja ela empresa, ela tem que buscar nesse momento conhecimento nessa área? Tem. Hoje, agora é algo bem, bem impactante, né? A gente tem assim, essas mudanças não vão parar, né? Eu acho que 2025 vai ser um marco que vai iniciar uma série de mudanças, principalmente com uma inserção maior da IA, da inteligência artificial generativa. Sim. O que é generativo, né? Às vezes as pessoas ainda não entendem por que essa palavra generativa, né? O que ela entra dentro da inteligência artificial. É uma capacidade que a tecnologia, né, com essas aplicações, com esses algoritmos, de gerar conteúdos autorais, imagens autorais, ou seja, a própria tecnologia, com o aprendizado que ela teve, assim como você teve, né, toda a expertise, ela gerar por conta própria outros conteúdos, e não é só o que você está pedindo, né? Fora isso, né, ela vai estar associada à computação quântica. Então, isso vai trazer muito mais impacto dentro da segurança cibernética, que ela vai acontecer mais de forma autônoma, um avanço maior do metaverso, para quem ainda não tinha escutado esse termo, né? É a nossa outra vida, né? Hoje a gente tem os dois mundos, essa questão, né, de estar nos dois mundos. E aí, essa parte virtual nossa, né? E a questão também da sustentabilidade.
Porque quanto mais a inserção a empresa ela agrega a inserção tecnológica, né, ou agrega tecnologias, ela pode ser mais sustentável, ela pode ser mais competitiva e assim por diante. Então, se você ainda não está estudando nada disso, ou não está por dentro de algum desses itens, você vai precisar estudar. Sim. Mandar um abraço para o Fernando. O Fernando escreveu aqui. Fernando da Aclimação. Aqui ouvindo em trânsito essa bela entrevista. Pergunta, nossa, a bateria aqui foi lá embaixo. O analista de Power BI é uma profissão que deriva da tecnologia da informação? A outra, me parece ser uma profissão em alta no mercado, mas parece que tem que ter muito conhecimento de data center, servidores, programação, contabilidade. 15 e 27. Acho que dá tempo de dar a resposta aqui para o Fernando. Obrigadão, Fernando. O Power BI é uma ferramenta, né? Então, quando a gente fala analista de Power BI, ele é um cara que domina essa ferramenta. E ela deriva dessa parte da tecnologia de gestão, de análise de dados. Então, sim, está crescendo muito. A ciência de dados é uma área que cresce muito em decorrência da Big Data, né? Do evento do Big Data, que é uma explosão, né, dessa questão. Antigamente, a gente só tinha os dados dentro da empresa, é aquele que a gente organizava, né, dentro da empresa, e hoje não, a gente tem um mundo de dados e a gente precisa de pessoas que tenham essa expertise de garimpar esses dados, né, e utilizando uma ferramenta como o Power BI. Então, sim, é uma formação, né? Se você estudar aí banco de dados, por exemplo, uma graduação em banco de dados já te dá uma expertise gigante de mineração para você partir para essa área de ciência de dados. A outra pergunta foi a questão das outras áreas, né? Que estão agregadas a isso e que precisa ter muito estudo, né? Sim, eu falo que quem escolhe a tecnologia, se você quer aliás, todas as áreas do conhecimento exige uma atualização. Só que como a área de tecnologia da informação ela muda muito rapidamente e drasticamente, exige um pouco mais de esforço da sua parte de estudar muito mais e se manter atualizado. Então, vai precisar. Eu tenho um amigo que fala que a China não dá sossego para ele. Que sempre está fornecendo uma ferramenta nova, uma questão nova, né? Isso vai impactando. Tem uma outra pergunta aqui. Anderson, não sei se o nosso celular vai deixar fazer todas as perguntas que está aqui. Já está menos de 10%, vai precisar dar uma carguinha aqui. A última pergunta, agora 1529, é em relação à parte financeira. Não, daqui a pouco nós vamos fazer tem uma pergunta aqui que trata de quanto ganha. Isso vai ficar no último bloco. Segura aí que nós vamos falar a parte de quanto ganha lá. Essa parte financeira que está perguntando aqui é o seguinte. Hoje, mesmo a pessoa física, é o Antônio, mesmo a pessoa física, ele está achando que ele precisa fazer alguma coisa porque os bancos, ele lida com... para empréstimo, para investimento, se não dominar a tecnologia, você fica na mão dos bancos. Aliás, você tem que ter, no mínimo, né? Hoje, isso que eu falo assim, essa questão da alfabetização digital, ela é muito importante nos dias de hoje, né? Vamos pensar assim, até os bancos já mudaram, as fintechs hoje, elas têm muito mais, elas cresceram muito rapidamente no mercado e concorrem e provocaram uma mudança significativa em como os bancos tradicionais trabalham. Sim. Então, se você não domina minimamente, né, algum conhecimento tecnológico, aquela coisa de você sentar lá, ter o seu relacionamento com o gerente, a confiança com o gerente, ela está mais escassa. Sim. Né? Até os atendimentos hoje do seu gerente é virtual. Eu, por exemplo, detesto ir no banco. Resolver tudo longe. Eu acho que já tem uns
Uns 20 anos que eu não vou no banco. Eu também fujo um pouquinho. Agora, 15 horas e 31 minutos, vamos fazer aquele intervalinho para o repórter CBN. Já estamos de volta. Germano, vamos responder a sua questão. Às 15 horas e 40 minutos, nesta quarta-feira, estamos falando de empreendedorismo. Estamos aqui com a professora Alessandra Paz. Estamos falando hoje das profissões na área de tecnologia. Nós fomos para o intervalo, tem umas 3 ou 4 perguntas ali, mas vamos segurar elas, porque está dando uma carguinha aqui no nosso celular. Já ele está de volta. Alessandra, eu queria voltar aqui fazendo uma pergunta que eu tinha deixado fora, que é o seguinte, eu acho que quase todo mundo quer saber disso, né? Nessas áreas que nós estamos falando, qual que é a faixa de remuneração para o profissional de TI? Então... Todo mundo quer saber quanto ganha. Quanto ganha? É claro, né, que dependendo da área que você escolhe, tanto a infraestrutura, quanto o desenvolvimento, quanto gestão, elas, é óbvio, assim como o mercado, existe faixas diferentes. Mas ela fica sempre em torno ali, também tem os níveis, né? Se eu entro como um inicial, um estagiário, né? E aí eu tenho ali um desenvolvedor júnior, por exemplo, um pleno e um sênior, também muda, né? Mas vamos pensar aí que você é um sênior, né? Hoje gira aí dentro da casa aí de 12 a 20 mil, né? Um salário, isso a gente falando de CLT, por exemplo, ou de contrato de terceirizado, CNPJ. Mas vai girar em torno disso, né? E porque a gente tem que falar assim, ó, fica dentro dessa média porque a empresa tem a livre negociação. Sim. Então, não adianta eu falar assim que você vai ganhar 18 mil reais, um sênior, aí você vai trabalhar para uma pequena soft house, ele não vai te pagar 18, né? Ele vai te pagar dentro da possibilidade empresarial dele. Mas, se eu falar de grandes corporações, vai ficar dentro dessa média. Quais as competências necessárias para esses profissionais de TI? Olha, uma das principais competências, né, é proatividade, criatividade, capacidade de resolver problemas, né? Sim. Aí eu costumo falar assim que dentro das características empreendedoras entra muito, né, essa questão, porque todo empreendedor ele tem iniciativa, ele tem rede de relacionamento, ele tem, enfim. Então, dentro dessas características empreendedoras, ele tem que até estava falando isso hoje de manhã, né? Ele tem que ter uma capacidade de fazer suas próprias conexões, né? Não achar que a área de TI ela é engessada, porque ela não é. Ela é uma teia e ela tem várias possibilidades. Então, se você, às vezes, está ali preso, né? Você não vai avançar muito. Então, você tem que ter essa capacidade de sempre estar inovando, crescendo, mudando, e, né? Não pode ficar preso. Abrindo nosso WhatsApp, agora a gente consegue falar. O Germano, uma mensagem que a gente terminou não lendo aqui, Germano, vou ler agora. Senhor João Edson, além das questões raciais, será que algumas atitudes em campo, tais como provocação com os adversários e torcidas, pode ter também atrapalhado? Lembrando que Lionel Messi ganhou o ano passado, não jogando tão bem, desbancando outros como Haaland, o Mbappé, De Bruyne. Germano, eu não acredito nisso, porque jogadores muito mais extrovertido, fazia muito mais graça, sendo branquinho já ganhou, né? Eu acho que essa não é a grande questão. Para mim, a grande questão é racismo mesmo. E a pergunta que ele faz aqui dentro da nossa área é o seguinte: um profissional da área de contabilidade ou administração pode usar a ferramenta do Power BI para realizar a leitura de dados que estão em planilhas conhecidas por ele, oferecendo aos clientes, gestores, os resultados de sua organização para tomar a decisão. Eu costumo falar assim, sim e deve, né? E é um serviço que você pode cobrar, né? É o além, é o plus. Então, você pode cobrar isso de forma individual, você pode cobrar serviço para ajudar essa empresa a você dar uma consultoria de fato, porque hoje, eu falo assim, a parte operacional, muitas vezes um software especializado na área faz. Então,
esse profissional, administração e contabilidade, ele pode analisar os dados que vêm de planilha ou que vêm de uma base de dados, importar para uma ferramenta como o Power BI e você vender o serviço de consultoria para a empresa. Falar, olha, aqui esse é o caminho, vamos fazer esse plano e assim por diante. Sim. Vamos falar um pouquinho de você agora. De mim. Ai, meu Deus. Você é coordenadora do curso de TI do Univag. Como vocês trabalham a formação para que os estudantes alcancem essas competências profissionais buscadas pelo mercado? Univag, aí eu puxo realmente, assim, sou fã, sou filha da casa, sempre falo isso. Sou formada no Univag, então eu tenho várias competências adquiridas. Sim. A Univag é uma das grandes formadoras dessas competências, até porque nós trabalhamos aí com o ensino empreendedor e o nosso foco é o desenvolvimento de competências. Sim. Então, para isso, a gente tem disciplinas base como criatividade e inovação, a gente tem empreendedorismo, que são disciplinas obrigatórias, né? E também competências socioemocionais, porque hoje a gente precisa minimamente que o nosso aluno ele tenha essa capacidade de lidar com as relações humanas, né? E ter a inteligência emocional para lidar com essas relações. Quando eu faço isso, isso aumenta a minha capacidade de resolução de problemas ou de tomada de decisão. Então, isso é base. Então, a Univag, ela sempre está pensando nas formações de competências essenciais, que são as soft skills, para que os nossos alunos eles sejam diferenciados no mercado de trabalho. Alessandra, uma das coisas que diferencia você desse mercado é a capacidade de comunicação. A sensação que eu tenho, boa parte dos ouvintes, que o pessoal que é da área de tecnologia não gosta de comunicar. Fica mais ou menos igual o nosso Anderson ali, ó. Ele deita em cima do teclado para ninguém ver ele, fica atrás do monitor. Estou escondido, né? Meio escondido. Mas isso é real. Boa parte dos profissionais que a gente conhece nessa área, eles dá a sensação que eles nem gostam de conversar. Agora, falando da questão da Univag, você que é formado na Univag, se comunica tão bem. Dentro dos cursos, vocês desenvolvem isso também, já que você falou de empreendedorismo? Sim, sim. Eu até recebi um feedback no último semestre de um aluno, mandar um beijo para ele, um grande abraço, o Matheus. Ele chegou e me falou, professora, eu hoje não vim aqui falar de nada, de nenhum professor, eu só vim aqui te agradecer e te dar um feedback. Aí eu falei, tá bom. Aí ele falou assim, sabe aquela disciplina que você deu no primeiro semestre de competências socioemocionais? Aquilo lá me chamou a atenção, logo eu peguei um estágio e eu comecei a aplicar aquilo que você falou. E eu fiquei mais comunicativa, eu não conversava nem com a minha mãe dentro de casa, eu comecei a conversar mais. E hoje eu vim aqui te agradecer, eu vou formar já final do ano e eu estou entrando numa grande empresa. E o meu diferencial é porque eu falo. Isso ajuda muito, então, porque muitas vezes até a gente contrata, fala isso quanto empresa contrata uma pessoa, chega lá, parece que ele tem raiva das perguntas da gente, quando vai explicar ele utiliza uma linguagem que aí ninguém entende, que aí ele usa o técnico, né? E eu sempre me preocupei com isso, porque eu acho que dentro da minha... Já é uma característica, é óbvio, né? Mas eu sempre me preocupei com isso. Eu falo, eu quero falar, mas eu quero que as pessoas me entendam quando eu falo, né? Então, eu sempre me preocupo de fazer comparativos, mas é algo também que é meu, né? Mas a gente, olhando isso e dentro do nosso perfil formativo, a gente busca também formar essa questão, para que nosso aluno realmente saiba apresentar um projeto que ele desenvolva, ele saiba vender o produto que ele desenvolve, ou o serviço que ele presta, minimamente ele vai sair com essas características. Isso eu lembrar, faz 2, 3 semanas, um técnico dessas empresas de telefonia teve que fazer uma mudança lá no meu escritório, né? Ele chegou lá, começou a mexer, de repente ele olhou para mim e falou, falta, e falou o negócio. Eu falei, esse negócio que você falou que falta, aonde compra e quanto custa? Ele falou, não compra nem custa, eu vou ter que fazer isso aqui. Eu falei, então tá bom, melhor ainda. Mas falou justamente numa linguagem que eu não conseguia entender. Isso é difícil. Não fazia parte do meu cotidiano. Do seu cotidiano, linguagem, até porque se a gente começa a usar muito a linguagem técnica, né, o nosso cliente não vai entender, eu não vou conseguir ter um diálogo. Alessandra, o
O Univag ele tem um histórico de forte integração com o mercado. Que projetos ou atividades conectam os alunos diretamente às práticas do mercado? Olha só, que pergunta interessante. Nós temos aí dentro do nosso, da nossa matriz curricular, do nosso perfil formativo, os projetos extensionistas integradores. Até parece um nome assim, né? Mas por que é extensionista? Porque é uma extensão da universidade, da faculdade, com a sociedade. Então, os nossos alunos, a cada semestre, eles têm uma temática, um desafio diferente, eles têm que buscar clientes reais, eles têm que fazer todo esse atendimento do cliente, saber a dor do cliente, como é que ele pode usar o conhecimento que ele já está tendo na faculdade para que ele possa desenvolver um projeto, aplicar esse projeto, ou seja, implanta esse projeto nessa empresa que foi agraciada ou que eles escolheram, ou uma comunidade, uma sociedade, e eles vão lá e faz tudo de maneira real. E como casos, né, também de sucesso, nós tivemos aí alunos que colocou no seu currículo ou no GitHub, que é uma rede social aí dos desenvolvedores, todos os projetos que ele fez enquanto ele estava na faculdade. E ele foi, empresas buscou ele, ofertou a ele uma oportunidade por ver esses projetos que ele desenvolveu na faculdade. Ou seja, projeto integrador, ou projeto extensionista integrador, ele promove uma experiência pré-profissional, ou seja, ele nem precisa estar no mercado, mas ele já está desenvolvendo projetos. E a gente tem todo semestre uma feira de apresentação desses projetos. Então, você aí que é empresário, que às vezes tem algum projeto, né, quer que seja abarcado por esses alunos, pode nos procurar, a gente sempre faz essas conexões, ou também você pode visitar a nossa feira no final do semestre, que vai ser dia 2, 3 e 4 de dezembro, lá no Bloco D e Bloco C do Univag, e aí todos os alunos apresentam os seus projetos extensionistas integradores. É bem legal receber a comunidade lá para olhar esses projetos. Maravilha, tem que mandar um abraço especial aqui para o Breno Pereira. O Breno manda um abraço para todos do estúdio CBN, para a Marcela, para mim, para o Flávio, a Alessandra. Né? Obrigada. E ele fala aqui, o momento mais importante do rádio, que é esse momento maravilhoso aí, que a gente aprende bastante. Parabéns pelo programa, muito bom. Todos os dias estou aqui ouvindo essas entrevistas sensacionais. Grande abraço. Aqui é o Breno Pereira, sempre presente na audiência e muito bom, muito sucesso, felicidades, tudo bem, graças a Deus. Que maravilha, Breno. A gente tem uma alegria enorme ter você aqui ligado com a gente o tempo todo. Você falou um negócio aí interessante, Alessandra, sobre a questão desse processo do Univag. Eu sei que eu vou fazer uma pergunta que ela não tem precisão nenhuma, mas pela sua vivência, você consegue responder. Uma pessoa que entra hoje numa faculdade, nessa área de tecnologia, em quanto tempo ela é chamada para o estágio? Olha uma empresa. Aí diferencia bastante. Sim. Porque vai muito também do desejo da pessoa em querer estagiar. Hoje as empresas, vou agora te dar um panorama até para entender o cenário mercadológico mundial, né? A gente tem aí um déficit de profissionais na área de TI acumulado dos últimos 4 anos, e se a gente jogar ainda 2025, vai dar em torno de 530 mil profissionais que não tem no mercado. Sim. E aí, se você olhar o panorama do que, por exemplo, o Brasil entrega, as faculdades, universidades, entrega para o mercado anualmente, gira em torno de 40 mil formados na área, nível Brasil, anual. A gente vai tampar esse déficit? De forma nenhuma. Até porque ele aumenta, né? Ele está aumentando exponencialmente. Então, tem muitas oportunidades. Então, o que as empresas hoje estão fazendo? Como tem muita falta de profissional, eles nos procuram e ofertam vagas de estágio. Então, tem várias vagas de estágio. Né? Aí eu já tive aluno que, por insegurança,
A gente manda, ele fala assim, então, mas olha as especificações, eu ainda não tenho tudo isso. Sim. Aí eu falei, mas manda, né? O cara só quer saber quem de fato tem interesse. E já aconteceu do aluno mandar e ele ser contratado. Sim. Mas você está vendo como que aí é o aluno que para? Sim. Ele trava pelo medo, pela insegurança, e oportunidade tem, a gente tem um monte. Bom, isso deixa claro que se você tiver interesse, você entra na faculdade e você vai para o mercado de trabalho antes de concluir a faculdade. Né? E assim, uma dica que eu sempre dou para todos os alunos, explorem as áreas. Pega um estágio na área de infraestrutura, pega um estágio no suporte. Eu falo assim, o suporte é onde tudo começa, você vai atender o cliente, vai tirar dúvida do cliente, isso exercita a sua comunicação. Aí você pega no desenvolvimento, você pega em áreas de projeto, né? Já tive aluno que saiu do curso e depois ele pegou um projeto, líder de projeto, e hoje ele é líder de projeto em uma grande empresa na área de ERP, né? De softwares para o lado empresarial. Então, a gente sempre orienta os alunos, explorem. A faculdade você tem que explorar todos os eventos que lá acontecem, a oportunidade de estágio, os projetos extensionistas integradores, que são excelentes experiências pré-profissionais, e é o que causa, talvez, o mais pavor, né, dos alunos. Alessandra, o Univag, ele oferece aos alunos, além da formação... Eu fiz essa pergunta, né? A questão da formação. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está interessado em ingressar na área de TI. Olha, se você quer aprender, quer conhecer um pouco mais da área de tecnologia, da informação e comunicação, tem interesse em fazer algum tipo de curso, nos procure. Vai lá tomar um café comigo, vamos bater um papo, vamos entender qual é seu perfil, se é transição de carreira, se é sua primeira graduação, se realmente você quer agregar, talvez, esse conhecimento da área de tecnologia em algo que você já faz hoje. Então, vamos entender qual é o seu perfil, qual é a sua expectativa, o que você quer realmente fazer, né? Qual é o seu objetivo em relação ao entrar na tecnologia. A gente tem aí vários cursos ofertados, né? Nós temos aí engenharia de software, nós temos análise e desenvolvimento de sistemas, sistemas de informação, jogos digitais, segurança da informação e banco de dados. Ou seja, a gente abarca várias áreas da tecnologia, e eu tenho certeza. E ainda tem um novo curso, olha eu esquecendo, né? Já temos aí um novo curso que é inteligência artificial. Graduação em inteligência artificial. Então, eu tenho certeza que um desses cursos provavelmente vai atender a sua necessidade, e aí a gente consegue realmente te ofertar algo para você potencializar. Não espere. Eu falo assim, as pessoas que ficam paradas não saem do lugar. Pessoas que dão o primeiro passo, que é o passo mais difícil, é dar o primeiro passo. Eles vão mais longe. Maravilha. Alessandra, quero agradecer muito sua presença aqui com a gente hoje e queria que você, já despedindo, falasse sobre vestibular. Está aberto o vestibular no Univag? Está aberto o vestibular, e é óbvio que quando você clicar lá, dá uma olhada nos nossos cursos, né, na área de tecnologia, vai ser um imenso prazer. Entre aí no site www.univag.com.br. Lá a gente tem todas as informações de todos os cursos que a gente oferta. Se você ainda que gosta aí do contato, quer ligar, liga no 3688-6036. Não, Ale, ligar não. Gosto de mandar um WhatsApp aí, que tem como? Tem sim. Liga lá no 98, né? Manda um WhatsApp no 98 124 1188, que o pessoal, a equipe lá da central de atendimento, eles já te direcionam, já faz um atendimento excelente. Siga a gente nas redes sociais, @Univag. Lá a gente tem todas as atualizações do que está acontecendo no campus universitário, os nossos projetos integradores que daqui a pouco está acontecendo. E, é claro, se você quer conhecer algum curso que a gente está ofertando, todos nós, coordenadores de curso, estamos à disposição para te atender, tomar um café
e falar das possibilidades de empregabilidade de mercado, do que a gente tem de oferecer, até porque a Univag tem a maior infraestrutura, é uma das melhores do nosso estado, né? A gente tem um corpo docente, né? Os professores totalmente qualificados, e a gente tem como diferencial a preferência das empresas na empregabilidade dos nossos alunos. Que maravilha. Obrigado, não fica tanto tempo sem ver a gente, não, que a gente fica com Semana que saudade vem eu tô aqui. de volta. Que maravilha.